Boa noite, pessoal. Como eu encerrei o último vídeo falando, uma das temáticas que eu queria trazer aqui para vocês também é sobre essa plataforma aqui do meu INSS, que você pode acessar via computador nessa página, ou também ter acesso via celular. Como já está bem destacado aqui, atenção, agências fechadas. Utilize os nossos serviços remotos pelo aplicativo, meu INSS, ou pela plataforma, ou ligando no número 135. Alguns serviços não necessariamente você precisa ter esse cadastro já efetivado, né? Como essa guia de agendamento, agendar perícia, emitir GPS, fazer a CAT, consultar calendário de pagamento, localizar a agência e verificar a autenticidade de documentos. Mas na verdade, para eu começar a falar sobre o meu INSS, eu tirei até esses roteirinhos aqui para a gente verificar o que se encaixa dentro dessa plataforma. O Regime Geral de Previdência Social tem políticas elaboradas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e executadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é a INSS, autarquia federal, também vinculada ao Ministério da Economia. Este Regime Geral de Previdência Social, ele possui um caráter contributivo. Quando você se credencia, a ideia é que você contribua para ser titular de benefícios e de filiação obrigatória. Dentre esses contribuintes encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. Mas basicamente, o questionário, o que é a Previdência? A Previdência é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua família em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Oferece vários benefícios que juntos garantem tranquilidade quanto ao presente em relação ao futuro. Assegurando o rendimento seguro, para ter essa proteção é necessário se inscrever e contribuir todos os meses, viu? Para que serve essa previdência? Para substituir a renda do segurado contribuinte quando há perda da sua capacidade de trabalho. Quando o trabalhador perde a sua capacidade de trabalho, quando é atingido por um dos chamados riscos sociais, doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário. Além desses, há também a maternidade e a reclusão. Quais são os benefícios que a Previdência Social proporciona? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, pensão por morte, pensão especial, síndrome de talidomida, salário maternidade, salário família. Quem pode se inscrever? Todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente filiado à Previdência. Quem trabalha por conta própria precisa se inscrever e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários. São os segurados da Previdência Social os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais, os trabalhadores rurais. Até mesmo quem não tem renda própria, como as donas de casa e os estudantes, podem se inscrever na Previdência Social. Para se filiar é preciso ter mais de 16 anos. O trabalhador que se filia à Previdência é chamado de segurado. Aí tem a questão da ficha de inscrição. O que é que ele quer dizer com esse até mesmo quem não tem renda própria? Um tipo de investimento que você pode estar até fazendo em virtude dessas modificações legais, a questão de aposentadoria. Quando seu filho completa os 16 anos, você já pode contribuir para que quando ele ingresse no mercado de trabalho, ele já conte com um tempo de contribuição além do que ele trabalhar de carteira assinada, ou se ele for empresário, se ele passar no concurso, o que ele contribuir posterior àquilo. Quem está na categoria de contribuinte individual? Pessoas que trabalham por conta própria, autônomos e os trabalhadores que prestam serviço de natureza eventual às empresas que não têm um vínculo empregatício. São considerados contribuintes individuais, entre outros, os sacerdotes, os diretores que não recebem remuneração decorrente de atividade de empresa urbana ou rural.
os síndicos remunerados, os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas, os associados de cooperativa de trabalho e outros. Quem está na categoria de facultativo? Todas as pessoas com mais de 16 anos que não têm renda própria, mas decidem contribuir para a Previdência Social. Por exemplo, dona de casa, estudante, síndico de condomínio não remunerado, desempregados, presidiários não remunerados e estudantes bolsistas. Quem está na categoria de empregado doméstico? Trabalhador que presta serviço na casa de outra família, desde que essa atividade não tenha fins lucrativos para o empregador. São empregados domésticos, governanta, jardineiro, motorista, caseiro, que ele configura como própria doméstica e outros. Quem está na categoria de segurado especial? Trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar sem utilização de mão de obra assalariada. Estão incluídos nessa categoria os cônjuges, companheiros e filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família em atividade rural. Também são considerados especiais o pescador artesanal e o índio que exerce atividade rural e seus familiares. Produtor rural, pessoa física sem empregados. O que é uma aposentadoria especial? É um benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deve comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício, 15, 20 ou 25 anos. A aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Este somente quando cooperado e filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Além disso, a exposição dos agentes nocivos deve ter ocorrido de modo permanente, não ocasional nem intermitente. É necessário o cumprimento da carência correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus aos benefícios. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 devem ter pelo menos 180 contribuições mensais. Os filiados antes dessa data têm que seguir a tabela progressiva. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria especial segundo a Lei 10.666 de 2003. A comprovação de exposição aos agentes nocivos será feita por formulário denominado Perfil Profissionográfico Previdenciário, PPP, preenchido pela empresa ou preposto com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o que esse pessoal aí que são os técnicos nessa área de segurança do trabalho no meio de LTCAT, né? Expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Eu não tinha visto essa parte. O que seria a aposentadoria por idade? É o benefício concedido ao segurado da Previdência que atingir a idade considerada do risco social. Tem direito ao benefício os trabalhadores urbanos de sexo masculino a partir dos 65 anos e do sexo feminino a partir dos 60 anos de idade. Os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a menos, a partir dos 60 para o homem e 55 para as mulheres. Para solicitar o benefício, os trabalhadores urbanos inscritos na Previdência Social a partir de 25 de julho de 1991 também precisam comprovar 180 contribuições mensais. Os rurais devem comprovar com documentos 180 meses de atividade rural. Os segurados urbanos filiados até 24 de julho de 91 devem comprovar o número de contribuições exigidas de acordo com o ano em que implementaram as condições para requerer o benefício. Para os trabalhadores rurais, o segurado deve estar exercendo atividade rural na data de entrada do requerimento ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o benefício, ou seja, idade mínima e carência. Observação: o trabalhador rural, empregado e contribuinte individual, enquadrado como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social,
pode requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses igual à carência exigida. Para o segurado especial, não há limite de datas. O que é que seria a aposentadoria por invalidez? Lembrando que todas essas situações elas estão disponíveis dentro do cadastro lá do meu INSS. Quando você finalizar o seu cadastro, você vai ter aberto um leque de opções também lá dentro. Eu vou fazer um outro vídeo já como fazer esse credenciamento, porque fala até das respostas. Mas eu vou continuar nesse vídeo também. Mas o que é a aposentadoria por invalidez? É um benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica do INSS incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o não sustento. Não tem direito à aposentadoria por invalidez quem, ao se filiar na Previdência Social, já tiver doença ou lesão que garanta o benefício, a não ser quando a capacidade resultar no agravamento da enfermidade. Quem recebe a aposentadoria por invalidez deve se submeter à revisão de perícia médica de 2 em 2 anos, senão o benefício é suspenso. A aposentadoria deixa de ser paga quando o segurado recupera a capacidade e volta ao trabalho. Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência no mínimo 12 meses. Tem uma certa carência aqui, que é de no mínimo 12 meses, que é para uma série de requisitos aí para você ter benefícios aí junto à Previdência. No caso de doença, se for acidente, esse prazo de carência não é exigido, mas é preciso estar escrito na Previdência Social. O que é aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria, o trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição e a trabalhadora mulher 30 anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que combinar 2 requisitos, que é o que chama de tempo de contribuição e idade mínima. Os homens podem requerer a aposentadoria proporcional aos 53 anos de idade, mais 30 anos de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para completar os 30 anos de contribuição. As mulheres têm direito à parte proporcional aos 48 anos de idade e 25 anos de contribuição, mais um total de 40% sobre o que faltava de 16 de dezembro de 98 para completar os 25 anos de contribuição. Para ter direito à aposentadoria integral ou proporcional, é necessário também o cumprimento do período de carência, que corresponde no mínimo ao número de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 devem ter pelo menos 180 contribuições mensais. Os filiados antes desta data têm que seguir a tabela progressiva. A perda de qualidade do segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Tem uma nota aí. A aposentadoria por tempo de contribuição é irreversível e irrenunciável. Depois de receber o primeiro pagamento, sacar o PIS ou o fundo de garantia, o que ocorrer primeiro, o segurado não poderá desistir do benefício. O trabalhador não precisa sair do emprego para requerer a aposentadoria. O benefício pode ser solicitado por meio de agendamento prévio pela internet ou pela central do 135, ou nas próprias agências da Previdência Social, mediante o cumprimento das exigências legais. Pelo que eu entendi aqui, nessa questão de contribuição irreversível e irrenunciável, tinham uns, não sei dizer precisamente se eram advogados, que faziam essa suspensão ou essa desqualificação da aposentadoria, continuava a contribuir para melhorar a questão do benefício, mas eu acredito que hoje não, pelo que eu li aqui, né, não possa mais ser feito isso. O que é o auxílio acidente? É o benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente que fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho.
é concedido para segurados que recebiam auxílio-doença. Para a concessão do auxílio-acidente não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador deve ter qualidade de segurado e comprovar a dificuldade de continuar desempenhando suas atividades por meio de exame de perícia médica do INSS. O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência, exceto a aposentadoria. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. O valor desse benefício corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença corrigido até o mês anterior do início do auxílio-acidente. Agora o 15, o auxílio-doença. É o benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Os primeiros 15 dias, no caso de CTPS assinada, né, é pago pela própria empresa. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador. Acabei até repetindo aí, ficando redundante. Exceto o doméstico. A Previdência paga a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Para os demais segurados, o INSS paga o auxílio desde o início da incapacidade, enquanto a mesma perdurar. No caso aí que ele está falando, são os demais contribuintes que optam em fazer sem ter a CTPS assinada. Em ambos os casos, deverá ter ocorrido requerimento do benefício. Para a concessão de auxílio-doença, é necessária a comprovação da incapacidade em exame realizado pela perícia médica do INSS. Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência Social por no mínimo 12 meses, é o que eles denominam de carência. Esse prazo não será exigido em caso de acidente de qualquer natureza, por acidente de trabalho ou fora do trabalho, ou doença profissional ou do trabalho. Auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, durante o período em que estiver preso, sobre regime fechado ou semiaberto. Não cabe concessão de auxílio reclusão aos dependentes do segurado que estiver em livramento condicional ou cumprindo pena de regime aberto. O que é pensão por morte? É um benefício pago à família do trabalhador quando ele morre. Para a concessão de pensão por morte, não há tempo mínimo de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha qualidade de segurado. Se o óbito ocorrer após a perda da qualidade de segurado, os dependentes terão direito à pensão desde que o trabalhador tenha cumprido até o dia da morte os requisitos para a obtenção da aposentadoria. O que é o salário-família? É um benefício pago aos segurados e aos trabalhadores avulsos de acordo com o número de filhos ou equiparados que possuam. Filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto nos casos dos inválidos, para que não há limite de idade. Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal. Para a contenção do salário-família, não é necessário tempo mínimo de contribuição. O que é um salário-maternidade? O salário-maternidade é devido por ocasião do parto, inclusive natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guardas judiciais para fim de adoção. O que é o benefício de prestação continuada da assistência social, BCP-LOAS? Lembrando que esse tipo de benefício aqui não é aposentadoria, o nome já fala, benefício. É um benefício da assistência social cuja operacionalização do reconhecimento do direito é do INSS. Assegurado por lei, o BCP permite o acesso de idosos e pessoas com deficiências às condições mínimas de uma vida digna. A pessoa deverá comprovar que possui 65 anos de idade ou mais, que não recebe nenhum benefício previdenciário ou de outro regime de previdência e que a renda mensal familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. A pessoa com deficiência deverá comprovar que a renda mensal do grupo familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo e que possui uma deficiência que caracterize como pessoa com deficiência, conforme o conceito da Lei Brasileira de Inclusão. Análise realizada pelo Serviço Social e pela perícia médica do INSS. Bom, isso aqui são as principais perguntas do roteiro, que tem até orientações e perguntas frequentes. O que é que eu queria colocar, acrescentar mais, né?
essa questão de perguntas. Como faço para ter acesso aos meus extratos e informações previdenciárias disponibilizadas no site? Acesse meu INSS, escolha o serviço ou extrato que você deseja consultar. Você precisa se autenticar. Fazer login no site informando o CPF e a senha que você criou. Clique no botão fazer login novamente. Primeiro passo. Na janela, clique então no botão cadastro. No caso aqui é fazer a opção de cadastro. Né? Voltando. Esse ponto aqui é o principal, gente. Por quê? Se errar na hora de fazer o cadastro, infelizmente, como diz aqui, fica bloqueado e tem que aguardar 24 horas. As perguntas são utilizadas para identificar o cidadão e garantir segurança para gerar o código de acesso ao meu INSS. Para respondê-las, tenha em mãos documentos que contêm informação sobre seu histórico profissional, comprovante de contribuição à Previdência Social, benefícios que possam ter recebido, como por exemplo carteira de trabalho, carnês, guias da Previdência e extrato do CNIS. Isso aqui, gente, serve até configuração de descumprimento de requisito trabalhista. Para quem é advogado, é uma forma de prova já, né, no caso. Se eu não conseguir gerar a senha provisória, o que eu faço? Como eu falei, fica bloqueado 24 horas até o sistema liberar para você tentar fazer um novo código. Você pode obter o código inicial do Cidadão BR no internet Internet Bank do seu banco, caso possua o serviço. Os seguintes bancos estão autorizados: Banco do Brasil, Banese, Banrisul, Bradesco, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Caixa, Sicredi. Ou pode ir até uma agência da Previdência, que na ocasião não vai ser possível, né? As agências estão fechadas. Pessoalmente, por meio do procurador, isso no momento não vai ser possível, né? Como trocar a senha provisória, isso também é através lá do login, por uma senha definitiva. Não consigo gerar senha porque aparece a mensagem: existem divergências nos dados cadastrais. O que isso significa? Isso ocorre porque foi identificada uma simples divergência de dados cadastrais. Por exemplo, alteração de nome após o casamento, data de nascimento divergente. Nesse caso, tem que comparecer à agência pessoalmente ou por meio de procurador e solicitar a senha provisória para acesso ao meu INSS. Você receberá a senha na triagem, não necessitando aguardar para ser atendido por um servidor, caso haja necessidade de alterar. Eu acho que no mais era isso aqui, né? E eu vou trazer um novo vídeo fazendo um cadastro de uma pessoa, até para a gente ter noção mais ou menos das perguntas. E lembrando, tudo isso que eu falei se trata de direito personalíssimo, ou seja, o próprio titular que tem que ter acesso e não passar para outras pessoas. Dependendo do que for feito, até pode ser considerado até fraude, né? Espero que tenha gostado. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, gente. Curta. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu tenho um advogado aqui na família. Eu estou até tentando conversar com ele para a gente trazer. Ele está fazendo uma capacitação nessa parte previdenciária. Trazer alguns vídeos de algumas situações de benefício, né? Até uma orientação que ele tinha passado aqui para a gente. O trabalhador a tempo parcial, para efeitos de benefícios do INSS, não conta. Por quê? Porque a contribuição dele é sobre a parte parcial, a jornada dele por ser parcial. Para ele ser até considerado, foi o que ele até nos orientou, teria que ser feito a parte complementar da contribuição. Então, dependendo aí de como for recebido o vídeo, a gente pode estar até trazendo algumas informações sobre isso, a parte previdenciária também. No mais, eu queria agradecer, né? Se inscreva no canal, ajude a gente aí a monetizar o canal, que ainda não é monetizado. Deixe qualquer dúvida aí nos comentários. E isso, obrigado.